Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos estar resolvendo alguns exercícios sobre integrais e a gente vai dividir esse conteúdo em dois assuntos, tá? Uma parte são as chamadas integrais imediatas, que são aquelas que basta você olhar na tabela e aplicar a regra, né? E o outro assunto vão ser as integrais onde a gente vai fazer substituições. Então vamos começar naquela lista de exercícios com o exercício número 3. O exercício número 3 que eu tenho lá, integral de e elevado a x dx. Então, para fazer essa integral aqui, basta você olhar a tabela. Integral de e elevado a x, segundo a tabela, é o próprio e elevado a x mais a constante de integração, né? Então, basta fazer a consulta na tabela em si. Vamos para a próxima, que é a questão número 4. Na questão número 4, eu tenho integral de x mais 1 dividido por x elevado à quarta dx. Parece que ele é muito complexo, né? Parece que é muito difícil, mas não é, tá? Vocês vão ver que ela é bem tranquila. Também é uma integral imediata. Só que precisa, antes, trabalhar um pouquinho a matemática aqui. A gente precisa fazer algumas transformações. Então, o que eu tenho aqui é a integral de x mais 1 e ambos estão sendo divididos por x à quarta. Ambos estão sendo divididos por x à quarta. Então, o que eu vou fazer é as integrais separadamente. E aí, cada uma delas eu aplico uma regra. Na primeira regra aqui, o que eu tenho é x elevado a 1 dividido por x elevado à quarta. E aí você vai aplicar a regra de potência. Divisão de bases iguais, você vai conservar a base, que é o x, e você vai subtrair os expoentes. Então, vai ficar 1 menos o 4, né? E aqui naquele outro caso, eu tenho 1 dividido por x à quarta. O que eu vou fazer aqui, vou aplicar a inversão de potência. Então, quando eu faço a inversão, o expoente muda o sinal. Então, se era 1 sobre x à quarta, vai ficar agora x elevado a menos 4 dx, né? Então, você aplica ali a divisão. No primeiro caso, o que eu tenho ali vai ser integral de x elevado 1 menos 4 vai me dar menos 3. E o outro já está prontinho, né? X elevado a menos 4, isto em relação à variável x dx. Pronto. Então, essa era a transformação matemática que eu precisava fazer para aplicar a regra da potência. Então, vamos lembrar como que era a regra da potência mesmo? A regra lá da potência diz que toda vez que eu tinha x elevado a n, a integral era sempre o valor desse n mais 1, x elevado a n mais 1, e dividir por ele mesmo, né? Por esse n mais 1, mais a constante de integração. Então, toda vez que eu tiver uma potência, o expoente tem que adicionar uma unidade e esse resultado passa a ser o denominador. Então, é ele que nós vamos aplicar aqui, ó. Então, o nosso n nesse primeiro caso é menos 3, então vai ficar x elevado a menos 3, só que, segundo a regra, isso tem que ser acrescentado mais 1, dividido pelo mesmo resultado, por menos 3 mais 1. Mas o outro expoente era menos 4, então vai ficar x elevado a menos 4 mais 1. Isso também dividido por menos 4 mais 1. E aqui, como eu já resolvi a integral, eu já posso acrescentar aqui a constante de integração. Então, eu falo que eu já resolvi a integral porque ela já está praticamente pronta. Eu só vou arrumar aqui, né? Então, você vai ter x elevado a menos 3 mais 1 me dá menos 2, dividido pelo denominador, que também é menos 2. E o outro você tem menos 4 mais 1, que é menos 3, também dividido por menos 3, mais a constante de integração. Posso deixar desse jeito, mas eu acho mais elegante você fazer a inversão do expoente. Então, o expoente negativo, a gente já sabe que é inverso. Então, a primeira ficaria menos 1 sobre 2x elevado ao quadrado, né?
Então eu já tinha o 1 aqui na frente, ele não está aparecendo, mas ficaria menos 1 sobre 2. E o expoente que estava no numerador passou para o denominador. Então era x elevado a menos 2, passou a ser x elevado ao quadrado no denominador. A mesma coisa no outro lá. Então vai ficar menos 1 sobre 3x elevado ao cubo mais a constante de integração, porque o expoente lá era menos 3. Então quando você faz essa inversão, você transforma, né, o expoente que estava no numerador para o denominador. Então, é bem tranquilo. O que a gente precisa, na verdade, é treinar, né, dominar essas técnicas em si. Bom, continuando, vou fazer agora o exercício 6, tá? No exercício 6, o que eu tenho é integral de x elevado ao cubo, só que ele está multiplicando. Ele está multiplicando x elevado a menos 2 mais o valor de x elevado à quarta. Então, antes de mais nada, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é utilizar a distributiva, né? Vamos utilizar a propriedade distributiva para poder chegar ao resultado dessa integral. Então, aplicando a distributiva, você vai ter aqui integral x elevado ao cubo vezes x elevado a menos 2, multiplicação de bases iguais, conserva a base, soma os expoentes. Então, eu tenho que somar o expoente 3 com o expoente menos 2. E o outro a mesma coisa. X elevado ao cubo vezes x elevado à quarta vai ser multiplicação de bases iguais, conserva a base, soma os expoentes. Então, expoente 3 mais o expoente 4. E aí você vai ter a sua integral nesse formato. Ó. X elevado a 3 menos 2 dá 1, né? Então ficaria x elevado a 1. E o outro vai ficar x elevado a 7, 3 mais 4, que me dá 7. Isso dx. Aplicando a regra da potência, eu tenho que somar 1 em cada um dos expoentes. Então, você vai ter aqui x elevado ao quadrado sobre 2, que é a integral de x elevado a 1, né? E o outro vai ficar x elevado à oitava sobre 8, que é a integral de x elevado à sétima, mais a constante de integração. E estaria terminado essa questão número 6, tá? Bem tranquila também. Então, esses exemplos que nós acabamos de fazer agora são exemplos onde a gente utilizou a regra das integrais imediatas. Basta olhar na tabela. Faz uma pequena transformação matemática, né? Mas basta olhar na tabela que você já consegue saber o resultado. Eu vou começar agora a escolher algumas questões que eu vou precisar fazer substituição. Então, eu vou pegar lá o exercício 9. No exercício 9, o que eu tenho é a integral de x mais 1, que eu tenho ali é a integral de x mais 1, só que isso está sendo elevado ao quadrado de x. Eu tenho duas formas de fazer isso daqui. Eu poderia simplesmente abrir o produto notável de x mais 1 elevado ao quadrado a um produto notável. Se eu fizer isto, você vai ter quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Então, você passaria a ter a expressão x ao quadrado mais 2x mais 1. E eu vou aplicar a integral nela. Se eu fizer isso, integral de x ao quadrado vai ficar x ao cubo sobre 3, porque a regra da potência tem que somar mais uma unidade, né? Aqui, vamos lembrar que o x aqui não tem expoente. Se não tem, quer dizer que esse expoente vale 1. Não é que não tem, ele não está aparecendo, né? Então, se você aplicar a integral ali, você vai ter 2x ao quadrado sobre 2. O expoente era 1, mais uma unidade passa a ser 2. E esse último caso aqui, quando eu tenho somente uma constante, é só lembrar que no lado dessa constante é como se eu tivesse x elevado a 0. Então, eu vou somar mais 0 mais 1. Então, vai ficar ali x elevado a 1 sobre 1, né? Mais a constante de integração. Então,
A nossa integral, só passando a limpo aqui, né? É x ao cubo sobre 3. Aqui eu vou cancelar esse 2 com esse 2, então vai ficar somente o x ao quadrado mais o valor de x mais a constante de integração. Então essa é uma das formas de se resolver essa questão. Tá? Qual que é a outra forma de eu resolver essa questão? Vou mudar até a cor aqui, colocar no azul. Né? Eu posso simplesmente escrever essa função em relação a uma outra variável. Essa outra variável é a variável que eu vou substituir. Nesse caso, eu vou chamar essa variável de u e eu vou substituir o que está dentro do parênteses aqui, ó, no caso, o x mais 1. E aí eu aplico derivada nos dois lados dessa igualdade. A derivada de u é o nosso du, né, o nosso diferencial em relação a u. Eu estou dizendo que eu fiz uma derivada e a derivada foi em relação à variável u. E a derivada de x mais 1, derivada de x é 1, derivada de 1 é 0. Então ficaria 1 dx, ou seja, somente dx. Então, esse é o resultado da derivada nos dois lados da igualdade. Se você voltar lá na sua integral e escrever essa integral novamente, ela vai ficar desse jeito. Ó. Integral de x mais 1, que eu tinha chamado de u, só que lembrar que ele estava sendo elevado ao quadrado, e no lugar do dx eu vou colocar o du. Olha, então, eu simplifiquei a minha integral trocando a variável. Ela agora não é mais a variável x, ela agora é a variável u. Fazendo desse jeito, ela se torna uma integral imediata, basta olhar na tabela. Integral de u ao quadrado, segundo a tabela, é u ao cubo sobre 3 mais a constante integração. E terminou a integral. Bom, então terminou em relação à variável u, mas eu tinha começado ela em relação à variável x. É só substituir novamente. Quem que era o u? O u era x mais 1, só que agora ele está elevado ao cubo, dividido por 3, mais a constante de integração. E aqui a gente teria o resultado dessa integral utilizando a técnica da substituição. Nem sempre eu vou conseguir resolver de duas formas diferentes. Nesse caso foi fácil, que eu tinha um produto notável de ordem 2 ali, dava para fazer tranquilamente. De ordem 2, de ordem 3, ainda a gente consegue fazer com bastante tranquilidade. Mas se a ordem vai aumentando, se vai aumentando para 4, 5 e aí por diante, ou fica muito difícil ou fica até impossível de fazer. Então não vale a pena. Então compensa dominar a técnica de substituição. Tá? Vamos dar mais um caso? Vamos pegar o exercício 10. No exercício 10 eu tenho integral da expressão 3x menos 2 e ela está elevada ao quadrado dx. Tá? Então é a mesma situação. Eu vou utilizar ali a substituição. Então, eu vou estar chamando de u, que vai ser a variável que eu vou substituir, quem está dentro do parêntese, que nesse caso aqui é o 3x menos 2. E aí você vai lá e faz a derivada nos ambos membros. Derivada de u é du, e derivada de 3x menos 2 vai ficar 3 dx, né? 3 dx. Bom, o dx eu tenho lá, eu não tenho 3. Então, esse 3 que está multiplicando, simplesmente eu passo ele para outro membro dividindo. Então, ficaria aqui du dividido por 3 igual a dx, porque eu só preciso do dx lá, não tem um 3. E aí você faz a substituição. Se você substituir, você vai ter dentro do parênteses, era 3x menos 2 que eu troquei por u. Ele estava elevado ao quadrado. E o dx eu vou trocar por du dividido por 3, tá? Então, o que você vai ter aqui vai ser a integral de u ao quadrado. Quem que é a integral de u ao quadrado? U ao cubo sobre 3. Mas eu já tinha um outro 3 ali que eu vou colocar aqui do lado multiplicando, né?
mais a constante de integração. Ou seja, o seu resultado vai ser u ao cubo sobre 9 mais a constante de integração. E terminou a integral, só que ela terminou em relação à variável u. Você volta e substitui novamente a variável x. Quem que é o u? O u é 3x menos 2, só que lembrar que agora ele está sendo elevado ao cubo, tudo isso dividido por 9, mais a constante de integração. Fazendo isso, você terminou o exercício número 10, tá? Então, essa é a forma da gente aplicar aí a técnica da substituição. Vamos fazer mais um só para poder fixar isso, tá? Vamos trocar a cor da caneta. Vamos fazer o exercício 11. No exercício 11 eu tenho lá raiz quadrada de 3x menos 2 dx, tá? Vamos lembrar que quando eu falo raiz quadrada, o índice da raiz aqui é 2, tá? E aí, por que eu vou fazer isso? Porque eu vou fazer também a substituição do mesmo jeito. Vou chamar de u quem? Quem está dentro da raiz aqui, ó, tá? O 3x menos 2. Vou aplicar a derivada dos dois lados. Então, vai ficar du igual a 3 dx. Derivada de u é du, derivada de 3x menos 2 é 3 dx. Eu só tenho dx aqui, eu não tenho 3, então eu passo logo para ele, para o outro lado, dividindo. Então vai ficar du dividido por 3 é o nosso dx. Se você fizer a substituição aqui, então vai ficar a integral da raiz quadrada do termo que estava dentro da raiz, que é o 3x menos 2, que eu chamei de u, tá? E o dx é o du sobre 3. Então, o que você passa a ter agora é uma integral um pouco mais simples. Por que eu estou dizendo que ela é mais simples? Porque isso daqui é uma potência, na verdade. Toda raiz é uma potência. Esse u aqui, a potência dele não está aparecendo, é 1, né? E se ele está dentro de uma raiz, quer dizer que ele é uma potência em forma de fração, uma potência fracionária. Vou escrever novamente. Como é que eu escrevo uma raiz em forma de potência? Se conserva a base. O numerador vai ser o seu expoente, que nesse caso é 1, e o denominador é o índice da raiz, que nesse caso é o 2. Né? Eu vou colocar esse 1/3 aqui na frente e deixar aqui o du quietinho aqui do lado. Então, você vai fazer a integral de u elevado a meio. E aí tem que usar aquela mesma regrinha da potência, somar mais 1, né? Então, somando mais 1, que você vai ter ali, ó, é 1/3 de u elevado a meio mais 1, isso dividido por meio mais 1, mais a constante de integração. Então, vai ficar 1/3, meio mais 1 é igual a 3 meios, isso dividido por 3 meios, mais a constante de integração. Então, só arrumando, isso daqui vai ficar, ó, 1/3 dividido por 3 meios, que eu tenho aqui nessa parte, né, ó. 1/3 dividido por 3 meios vai ficar, na verdade, 2 nonos. Como que eu faço isso? Conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda, né? Então, aí ficaria 2 nonos. E ali você vai ter u elevado a 3 meios, nada mais é que raiz quadrada de u elevado ao cubo, mais a constante de integração. Eu volto novamente, né, para a forma de raiz. E aí, só para terminar, eu faço novamente a substituição do u, né? Então, você tem ali 2 nonos da raiz de u elevado ao cubo. De u elevado ao cubo. Mas quem quer o u? 3x menos 2 mais a constante de integração. E aqui nós teríamos o nosso exercício terminado. Ok? Então, continue fazendo a lista e vamos tirando nossas dúvidas ao longo do processo. Abraço a todos e bons estudos.